Eu vou chamar agora uma pessoa muito especial na minha vida agora. Muito mais que o profissional dela, é um testemunho de vida. E para falar o que eu vou falar aqui, eu precisei chamar meu filho na sala e pedir permissão para ele. Por que essa conferência agora que eu faço? Porque eu também vivo lutas com os filhos. E meu filho muito pequeno tinha muita dificuldade com lição de casa. E aí, graças a Deus pelos profissionais, me falaram assim, eu acho melhor você fazer um exame de PAC no Tiago. Não sabia nem o que era isso. E aí fui atrás. Começou a minha saga, né? Uma trajetória. E aí, 80% alterado. Não bastasse a TDAH. Vai atrás, vamos ver. E deu alterado. Pressionado pelo tempo, ele não funciona com relógio. Se tiver o tempo da prova, o negócio pega. Até que chegamos na dislexia. O que é dislexia? Nunca tinha ouvido falar. E nós temos a mania de comparar os nossos filhos. Não façam isso. Uma se autoflagela porque perdeu 0,2 na atividade da escola. O outro quando a lição de casa chega, é aquele sofrimento. E eu não sabia. E eu vou confessar aqui para vocês, eu fui uma mãe narcisista, neurótica e cruel. Quando Sofia, não era nem o Clécio, era Sofia, chegava, tocava. E Tiago não fez a lição de casa. 2 horas da madrugada, eu tirava meu filho, eu peço perdão a Deus. Eu tirava meu filho da cama, ele assustava, porque eu era perfeccionista, organizada, eu era metódica, eu era tudo que vocês quiserem aí dar na cabeça de vocês o nome. E eu achava que meu filho tinha que ser igual. Porque eu achava que eu estava acertando, que era o melhor para ele. Ele tinha que entregar a lição de casa. Eu apagava a lição do meu filho, porque a letra não era legal. E eu fazia ele escrever tudo de novo. Mas aí Deus coloca pessoas na nossa vida que nos ensinam. E a Fernanda foi uma delas. No meio da pandemia, aquele caos de internet, quem passou por isso? Não tinha celular suficiente para todo mundo, computador, e aí aquelas aulas gravadas. Gente, nós sofremos. A escola sofreu, a escola teve que se adaptar, nós tivemos que se adaptar. E eu fui assim, né? E eu fui aprendendo com o tempo. E aí ela falou para mim, você vai assistir um filme. Vocês anotam aí, viu, gente? Coisa boa a gente repassa. Como Estrelas na Terra. E você vai entender quem é seu filho. Aquele filme desenhou o Tiago para mim. E eu pedi perdão a Deus, eu chamei meu filho e falei, eu vou mudar. Eu preciso mudar. A nossa vida era pesada. O tempo de lição de casa na minha casa era cruel. E aí eu fui fazendo exercício. E eu me lembro o dia que a Fernanda me mandou um áudio. Ela falou assim, Vivi, para com isso. A vida pode ser leve. A cabeça dele não é igual à sua. O Tiago e a Fernanda não são iguais. E você tem um amparo da lei, mas você precisa entender, você precisa estudar, buscar conhecimento, para saber como funciona a cabecinha dele. Meu filho é lindo, ele é minha cara, desculpa, gente. E ele é lindo, um menino doce, um menino meigo, um menino educado. Mas horário da lição mudou? Não. Se eu falar para ele todo dia eu tenho que repetir, todo dia eu tenho que repetir. Tiago, você já fez as tarefas? Ele tem a tarefa da escola e a tarefa de casa. Que ele tira o lixo do banheiro e limpa os vasos sanitários todo dia. Desde pequenininho, né, Mayra?
E se ele passar na cozinha, na hora que eu falar para ele assim, vai fazer lição de casa, se ele passar na cozinha para pegar água, já era. Já esqueceu. Então, a gente tem que procurar métodos para que isso aconteça. E ela mandou um áudio e falou assim, Vivi, para com isso. Não faça isso com o Tiaguitos. Eu tive que pedir autorização para contar isso, tá, gente? E aí, gente, vocês podem falar mal de todo mundo do universo, mas não fale mal da Fernanda para o Tiago, porque ele é defensor dela. Ele escutou esse áudio. Ele falou, tá vendo, mãe? Até a Fernanda está me defendendo. Então, é com muita propriedade, gente, que a Fernanda vai vir aqui e vai passar um pouquinho para nós. E a gente tem que entender que nossos filhos com dislexia, com TDAH, com autismo, eles são normais. Eles só não são igual a todo mundo, né? Ver. Queria que vocês recebessem ela com... Ela quase não pôde estar conosco. Passou uma situação com a mamãe dela, que foi um testemunho lindo também, né, Fer? Deus usa a sua vida. Vamos orar por ela. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa conferência, para aprender, Senhor, para entender muitas coisas. E nós precisamos de pessoas que estão na frente, que sabem o que dizem. Senhor, nós sabemos que, às vezes, pode ser até um pouco cansativo, uma ministração após a outra, mas nós não viemos aqui passear. Nós viemos aqui, Senhor, investir, Senhor, tempo, para poder sair daqui, Senhor, mais fortalecidas, capacitadas, cheias de esperança e com direção, Pai. Por isso, Senhor, usa a vida da Fernanda, Pai, para esclarecer para nós que tudo tem jeito, tudo tem solução, que a vida pode ser leve e que muito disso tudo depende de nós, os pais. Em nome de Jesus, Pai, tenha liberdade através da tua filha, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como que eu faço para... Gente, é uma honra estar aqui com vocês. Eu fico emocionada de falar depois do Gabi, né, que tem tanta propriedade com as palavras. E fico muito feliz também de escutar a Viviane. Eu trabalho na escola com a inclusão, com criança que tem alguma necessidade especiais. Trabalho também com as famílias, escuto muito as famílias. Então, da mesma forma que o Gabi tem histórias para contar de crianças, nossos alunos que vão até ele. Eu tenho muitas histórias de mães que chegam até mim, da mesma forma que a Vivi contou aí um pouquinho para vocês. E eu também escuto muita coisa. E me compadeço com muitas dessas histórias e faço parte de tudo isso também. Eu peço todo dia para Deus para que Ele me encha de sensibilidade. Então, 2 coisas eu tenho pedido para o Senhor: mansidão e sensibilidade. Porque se a nossa escola é uma escola cristã, não é só uma bandeira que a gente levanta, tem que ser de verdade. Então, a escuta tem que fazer parte da nossa escola. E a gente escuta não só os alunos, mas a gente escuta as famílias também. E a questão da educação especial apareceu na minha vida desde muito pequena. Meu irmão, ele é surdo. Então, eu também acompanhei uma mãe que lutou muito, porque numa época meu irmão tem 50 anos, então numa época que não se tinha tanta informação, eu vi a luta da minha mãe, eu vi o desespero de querer acertar, de querer ajudá-lo e correr atrás de profissionais. E eu lembro da minha mãe correndo atrás de profissional. Então, vai em um profissional, aí vai em outro, aí fecha um diagnóstico, aí não é esse, aí passa para o neurologista, aí faz toda aquela história, né, que muitas mães que já passaram por isso sabem exatamente o que é. Mas eu não consigo fechar um diagnóstico. Às vezes eu tenho que falar para a mãe, normal, continua. Né? Porque a mãe sabe
A mãe, ela tem essa percepção de que, olha, tem alguma coisa, eu não sei o nome, mas tem alguma coisa que não está encaixando. É a demora na lição de casa, tem alguma coisa. A mãe sabe, muitas vezes, ela não sabe nomear, mas ela sabe que tem alguma coisa. Então, hoje, a minha palestra fala sobre essa questão de um laudo. A partir do momento que você recebe um laudo, e aí, o que você faz? É desesperador receber um laudo. Ou pode ser um alívio. Não sei se algumas pessoas já tiveram tanta dificuldade para chegar até no final, que quando recebeu, falou, que alívio, é isso, tem nome. A Vivi não se lembra, mas eu me lembro a primeira vez que eu encontrei com a Vivi. Foi assim, terrível para mim. Porque o filho dela estava no 6º ano e a gente tinha preparado toda uma história assim de falar, olha, as mães dos 6º anos, elas são bem preocupadas, sabe, gente? Elas são diferenciadas, né? Vai sair de um professor só para ter um monte de professor. Aí as mães ficam doidas. E aí nós fizemos todo um cuidado para acolher essas mães. Aí a Vivi, eu ia ser representante da sala do filho dela. E nós separamos as salas e o professor ia falar. Aí eu falei, eu vou falar bastante, porque daí as mães não vão ter mais dúvidas. E eu vi que as mães iam embora e a Vivi ficava lá. E falei, ai, meu Deus, o que será que ela está querendo? E aí ela falou assim, eu preciso falar com você. E toda hora ela falava assim, eu preciso falar com você. Eu falei, tá bom, espera só um pouquinho. Eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. E a Vivi insistente, quando ela chegou até mim, ela falou assim, o meu filho tem dislexia. O que eu vou fazer agora? Porque ele está no 6º ano. Aí eu falei para ela assim, fica tranquila, eu sei um pouquinho disso aí, porque a minha filha também tem. Ela falou, graças a Deus que a sua filha tem isso. Aí, nunca fez tanto sentido o versículo, todas as coisas cooperam para o bem. Naquele momento eu olhei para ela e na minha cabeça todas as coisas cooperam para o bem. Falei, não é para dar glória a Deus, não, Vivi. Eu só estou falando que eu sei. Ela, graças a Deus que a tua filha tem isso, então. Ai, que bom, ufa, ufa. Ela ficou aliviada. Ai. Então, surgiu na minha vida também por conta do meu irmão e por conta dessa busca por esse laudo em relação à minha filha. Eu vou tentar passar aqui, não sou tão experiente quanto o Gabi. Então, vamos lá. Nós passamos aí por uma jornada até chegar ao diagnóstico, e quando o diagnóstico chega, ele costuma ser muito impactante, com um monte de sentimento junto. Né? Você fala assim, ó, seu filho tem tal coisa. Isso chega com um monte de sentimento. E o primeiro sentimento que vem é, mas será que ele vai conseguir? Será que meu filho vai fazer uma faculdade? Quantas vezes que eu escuto isso? Será que meu filho vai fazer uma faculdade? Então, chega, esse diagnóstico de uma criança neurodivergente, ele chega sempre com insegurança, com medo, porque a gente está falando de algo desconhecido. A maioria das vezes, o neurologista, ou sei lá, quem atesta lá o diagnóstico, muitas vezes ele não tem esse tempo com a mãe. Então, ele vai lá, ele faz assim, ó, o CID, vai. Às vezes, a mãe vai na escola e fala assim, ó, o médico falou o que é, porque às vezes, gente, a mãe, ela chega e fala assim, ó, meu filho nunca vai aprender, ele nunca vai ser nada, o médico deu um papel, é isso. E não é isso. A gente crê um Deus que sabe todas as coisas. O que um papel vai limitar o seu filho de ser alguma coisa? Então, a última palavra é sempre do Senhor. Então, muitas vezes, a mãe chega na escola com um papel e ela acha que aquele papel é totalmente limitante. Olha, seu filho não vai dar nada. Então, ele já testou lá e aí você usa esse papel no que for preciso. E a gente sabe que não é isso. A gente tem que... a maioria das famílias, elas vivem um luto. Um luto. É uma palavra dura, né? Mas a palavra é essa. É luto. Porque você faz sonhos. O Gabi falou que quando você vê a criança, você sonha.
Você projeta. E aí você fala, eu quero isso, meu filho vai ser, né? Vai ser. Quando a Crisinha falou assim, olha, o que vocês querem que os seus filhos sejam? E eu escutei, eu não sei aonde, quem falou, mas uma pessoa falou assim, eu quero que ele seja feliz. E o ano passado eu recebi uma mãe que ela falou uma coisa que mexeu muito comigo, muito. E ela falou assim, olha, Fernanda, eu já vim de tantas escolas, eu já escutei tanta coisa, de médico, já escutei tanta coisa de outras escolas, e minha filha está numa situação tão difícil, que a criança já estava com uma adolescente no estágio de ansiedade, assim, tomando muitos remédios. A mãe falou assim, olha, eu estou colocando aqui, mas vocês não precisam ensinar nada, eu só quero que ela seja feliz. Eu falei, gente, está tudo errado. Escola é para ensinar. A partir do momento que a criança entra para a escola, ela tem que aprender. Aí uma família com uma dor. E veio o pai e a mãe, viu, Gabi? Estava o pai e a mãe. E eles falaram, olha, a gente só quer que ela seja feliz. A gente quer que os nossos filhos sejam felizes. Então, a gente tem que vivenciar esse luto mesmo, mas a gente não pode fugir desse luto. E a gente tem que prosseguir. A ideia é, no luto não pode ser paralisante. Vai passar por um luto. Mas a ideia é, o diagnóstico ele não é um fim. Ele não é o fim. É natural, então, que esse luto chegue, ele vai causar impactos, ele vai frustrar algumas expectativas, mas a gente tem que continuar sonhando. Eu recebi, mas eu vou continuar sonhando com meu filho. Eu vou sonhar os sonhos deles. Eu vou escutar o meu filho. Porque, às vezes, o que eu quero para o meu filho não é o que ele quer. Eu preciso... Gente, se Deus nos fez tão diferente em características físicas, por que até a nossa digital, por que a gente acha que a cabeça tem que ser toda igual? Não é louco isso? Que você fala assim, olha, nós somos todos diferentes. Mas a cabeça tem que estar sempre num padrão. Não pode pensar diferente, não pode ter uma questão diferente, não pode ter um TDAH de jeito nenhum. Como meu filho tem TDAH? Como meu filho não sabe escrever? Então, como que a gente quer condicionar os nossos filhos a ter uma cabeça padrão? E não é isso que acontece. 3 coisas eu listei aqui que eu acho bem importante em relação à questão de como aceitar esse diagnóstico. Tá, seu filho tem um laudo, o seu filho recebeu um diagnóstico. Então, 3 situações que eu coloquei aqui. Aceitação. Tudo começa a mudar quando a gente aceita. Uma vez eu falei para minha filha assim, eu falei, sabe, o meu sonho é conseguir falar sem chorar. Porque uma vez eu fui no neurologista, e eu fui falar, e eu chorei tanto, que o neurologista falou para mim assim, mãe do céu, ela está bem, mas você não está nada bem. Aí eu falei, ai, que vergonha. Eu falei assim, um dia eu vou falar sobre isso sem chorar. E várias vezes, e às vezes quando a gente vai em algum lugar, ela olha para a minha cara e fica tentando ver se eu vou chorar. Ela fala, nossa, não chorou, hein? Sabe por quê? Esses dias eu estava conversando com ela, eu descobri uma coisa. Isso não é impactante para ela, não é paralisante para ela. O impacto é mais em mim do que nela. Dói mais em mim do que nela. Então eu falei assim, nossa, ela fala sobre isso com fluidez. E para mim, me doía muito. Então, essa aceitação ela é contínua. Eu falo que o meu sonho era falar sobre essa questão da dislexia sem dor, sem chorar. Fernanda, foi assim? Não foi assim. Mas esse processo, eu tô orgulhosa de mim. Tô me saindo bem, viu? Eu chego lá. Informação. Quando a gente busca por informação, a gente hoje tem acesso a todo tipo de informação. A gente tem na palma da nossa mão, aí com o celular, quantas informações que a gente tem acesso. E, às vezes, quanto tempo você está deixando de aprender?
Então, hoje tem grupos de TDAH, grupos de dislexia, grupos de TEA, grupos de TAG, grupos de TOD, tem grupos. E a gente consegue aprender com essas pessoas, porque são pessoas que vivenciam a mesma dor, são pessoas que nos entendem. Então, essa informação ela é extremamente importante. E não só informação para a gente, mas que a gente também compartilhe com os nossos familiares, né, com as pessoas que convivem com essa criança. Intervenção. Tá, eu aceitei, eu busquei informação, mas eu também tenho que buscar as intervenções que existem. Hoje também existe uma gama de profissionais que estão preparados para isso. Eu contei para vocês que o meu irmão, há 50 anos atrás, minha mãe recebeu o diagnóstico que ele era surdo. Ela demorou muitos anos para aceitar. Ela falava, não, ele vai escutar. Eu acho que ele escuta. Aí eu fazer audiometria, nada. Mãe, ele não escuta. Não, ele escuta. Porque assim, quando faz assim, ele olha. Mas ele não olha porque ele está escutando. Ele olha porque ele tem outros sentidos. Então, aceitar, buscar informação e intervenção. Então, a partir do momento que isso fica bem claro para a gente, a busca de intervenção ela é fundamental. E é um apoio que a gente tem aqui na escola. A Vivi falou sobre a escola. O que a escola tem feito? A gente se baseia bastante na legislação. Vocês podem ter certeza que assim, vocês não serão lesados em relação à legislação que o filho de vocês tem direito. Além disso, a gente procura ter um olhar diferenciado. Então, não é só a legislação. Então, você tem escola que fala assim, a lei diz isso, é isso. Tá, a lei diz isso, mas é uma vida que está ali. Algumas crianças precisam de um tempo adicional. Meu filho precisa de um tempo adicional, mas ele precisa também de fazer a prova num outro lugar. Meu filho também tem problema de socialização. Então, a escola, ela trabalha a criança como um todo, esse aluno como um todo. Então, algumas coisas que a escola tem feito. Propiciar um lugar estratégico para ele na sala de aula. Socialização. A gente sabe que esse processo de se sentir acolhido faz toda a diferença. Como o acolhimento... Gente, o acolhimento faz bem para a gente. Imagina para uma criança que, às vezes, chega já tão machucada. Porque o diagnóstico ele machuca também aquela criança. Então, ela já se sente menos, às vezes. Então, essa questão da socialização a gente acha extremamente importante. Adequação das avaliações. A gente não precisa trabalhar a avaliação como um padrão, padronizada para todo mundo. Se eu falei para vocês que todo mundo é diferente, por que a avaliação tem que ser todas iguais? Então, a gente trabalha essa adequação nas avaliações também. Reforço positivo. Ajudar o aluno a se organizar. Parceria, gente, a parceria da família com os profissionais que atendem essa criança é fundamental. Quantas vezes eu escuto profissionais que falam assim, profissional cheio de tato, mas a gente pode ir? A gente pode conhecer a escola? Mas vocês vão ter um tempo para falar com a gente? Sim, é importante. Por quê? Porque aquela criança é uma na sala de aula, é outra na casa de vocês, e é outra no consultório. E se o objetivo é ajudá-los, então essa parceria é fundamental. Muitos profissionais eles falam, olha, como é importante, como a gente ainda não tem acesso. Então a gente percebe que essa parceria ela é uma parceria de sucesso quando a gente tem escola, família e profissionais trabalhando junto. O nosso ensino ele busca ser individualizado. Aí eu queria deixar uma palavra com vocês, que eu sou professora de história também. Eu gosto muito de historinha, adoro escutar uma história. E eu gosto muito da história de Elias. Eu gosto tanto da história de Elias, porque Elias era um homem tão grande. Elias, ele tem experiências incríveis com Deus. Elias, ele foi lá e confrontou os profetas de Baal, e Elias é grande.
Só que a história de Elias mostra que depois que ele fez tudo isso, grandes experiências com Deus, o que ele fez? Ele foi para o deserto, ele fugiu e foi para uma caverna. Por que ele foi para a caverna? Ele é um personagem emblemático, né? Porque ele é um grande profeta de Israel. Por que ele foi para a caverna? Ele foi se esconder. Ele teve experiências com Deus, ele sabia quem Deus era. Mas mesmo assim, Elias teve um momento na vida dele que ele se fechou. E aí, ele fugiu, porque ele recebeu uma carta da Jezabel. Agora aqui eu vou trocar a carta de Jezabel pelo laudo. Recebeu um laudo. E aí o que ele fez quando ele recebeu o laudo? Ele foi para a caverna. Se escondeu. O que acontece então? Elias, ele desviou os olhos da fé. E ele colocou os olhos dele na circunstância. Então hoje, o que eu queria deixar com vocês é: o laudo não é o fim. O laudo é um começo de uma jornada que muitas vezes a gente não sabe o que vai dar. Mas ele é o começo. Ele não é um fim. E eu queria convidar vocês, mães, pais que estão aqui, sair da caverna. Não fica na caverna, não. Na caverna a gente não cresce. E na caverna a gente não escuta a voz do Senhor. Deus disse assim para ele: sai da caverna. Ele falou 2 vezes para Elias sair da caverna. E ele disse assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Elias estava se lamentando. Ai, Deus, ai, Deus. Deus cortou o lamento de Elias e falou: ó, você não está vendo que eu conservei 7.000? Sai dessa caverna. E a gente sabe que a gente tem que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, que Deus nos ajude nesse sentido. O Gabi vai fazer uma participação especial para a gente aprender a descansar no Senhor, porque o melhor lugar é descansar na presença do nosso Deus. Tenha sobre ti só trabalho, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Vamos orar isso? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Vamos de novo. É meu, somente meu. E o teu trabalho é descansar em mim.
é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Gente, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Gabs, canta de novo. Nós temos um cronograma, mas o Espírito Santo às vezes muda. Eu queria abrir o altar. O Gabs vai cantar de novo, o louvor vai chegar. E se você não sabe descansar no Senhor, se você quer fazer todo o trabalho sozinha, você não está sozinha. O altar está aberto. Venha, se derrama no altar, fala com Deus, fala: Senhor, às vezes dói, às vezes eu não sei quem procurar, às vezes eu não sei o que fazer, mas o nosso trabalho é descansar no Senhor. Vamos aprender a fazer isso. Vamos aprender a fazer isso. Não fica tutibiando, não. Se o Senhor está já mexendo aí com você, eu sei que Deus tem muito mais para nós. Venha para o altar. Fala mesmo, fala rasgado para Deus. Fala para Deus assim, sem reserva. Fala como se estivesse falando com alguém, com uma amiga. Fala: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Me ajuda a tomar as decisões. Me ajuda a descansar quando eu precisar descansar. Amém? Queria chamar as intercessoras, as meninas. Você tem vida com Deus, você tem vida de oração. Por favor, abraça uma mãe. Abraça, fala para ela: é o Senhor que está te abraçando nesse dia. Amém? Somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Pai, o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor abriu a nossa madre. O Senhor nos deu filhos, tesouro, a herança, Senhor. Em nome de Jesus, toca-nos agora. Traz um renovo. Troca as nossas vestes. Enche, Senhor. Transborda em nós o bálsamo, Senhor, de alegria. Nos ajuda a nos posicionarmos. Nos ajuda, Senhor, a criar os nossos filhos, Senhor, dentro, Senhor, da Tua palavra, dos Teus princípios, do Teu conhecimento, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a sermos mães presentes. Nos ajuda, Senhor, a abrir a escuta efetiva. Pai, que nada do que nós estamos ouvindo e aprendendo aqui, Senhor, se perca, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Mas também, Senhor, cura o nosso coração, tira toda dor, toda culpa, toda desesperança, Pai, em nome de Jesus. E nos ensina, coloca pessoas no nosso caminho, Senhor, vindas do céu, para nos ajudar, para nos orientar, que nosso ouvido ouça a Tua voz, a Tua direção, Pai.
E nos ajuda, Senhor, a entregar completamente, a entregar tudo, Deus. Os nossos filhos não são nossos, eles são seus. Eles têm vida, eles têm personalidade, eles têm projeto, eles têm propósito. Eles não nasceram por acaso, Senhor. Então, Senhor, nos ensina a descansar, porque nós temos a certeza, a Tua palavra diz que o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.